E o seu caráter vai demonstrar frutos que são bons. Porém, não acredite que porque você ora, não acredite que porque você vem na igreja, não acredite que porque você está fazendo as coisas de Deus, você vai ser bem sucedido. Não é nisso que acaba. Não tem dica certa com Deus. Deus pode usar de múltiplos métodos, mas não tem nenhuma maneira de invalidar a soberania de Deus. E se por um lado Deus é soberano, se por um lado a gente acredita de que Deus tem toda essa soberania, e desculpa, eu queria fazer uma citação nesse momento. É uma citação bastante engraçada que eu encontrei. Via de regra, interpretamos os fatos repetindo as explicações corriqueiras. Deus fecha uma janela, mas abre a porta. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus sabe o que faz. E tantas outras afirmações que sugerem que a vida tem lógica, que tem uma lógica mesmo. Na verdade, repetimos essas coisas quando é ao respeito da vida dos outros. Mas, quando acontece com a gente, a ladainha é outra. O que fiz para merecer isso? Porque isso acontece comigo. Isso não é justo. Sempre que a gente acontece geralmente que acontece alguma coisa, a gente tem aquele chalmão, aquele clichê que fala assim, olha, Deus sabe o que faz, Deus está no controle das coisas. Mas geralmente quando acontece com a gente geralmente faz assim, pô, mas eu vou na igreja, eu vou na escola bíblica dominical, eu dízimo, não tem dica certa. Desculpe. Se por um lado a gente está falando de que Deus é soberano, por outro lado eu queria falar de que tudo é diferente. Tudo é diferente. E eu queria explicar nesse sentido porque, e eu talvez esteja colocando um pouco das minhas frustrações como pessoa, mas eu queria falar que quando eu era criança, eu era muito incentivado para minha mãe para ser o melhor da turma. E ela me falava que eu precisava ser o melhor da turma por causa de que eu era cristão. E que porque eu era cristão, tinha que dar bom testemunho e eu tinha que ser o melhor da turma. Hoje em dia, reavaliando muitas essas coisas que a minha mãe fez, eu penso que isso me trouxe uma frustração muito grande, porque sempre que eu não era o melhor da turma, eu não conseguia praticamente entender de que eu estava sendo de testemunho para Deus. Não estava servindo de testemunho para os meus amigos, meus coleguinhas da escola. E eu queria falar para você nesse momento que você está iniciando suas aulas, que você está entrando na faculdade, e você que é mãe, você que é pai, que o seu filho não precisa ser o melhor, mas o seu filho precisa dar o melhor. O seu filho não precisa ser o melhor da turma. Ele não precisa que as pessoas falem que é o melhor, mas o seu filho precisa dar o melhor de si. Faça todas as coisas como se você estivesse fazendo para Deus. Não é porque você não seja o melhor que você não está no testemunho. É porque você, pelo seu esforço, você vai se esforçar pelas coisas que você tem dificuldade. Você vai dar o seu melhor. Eu estou falando disso porque eu sou ciente que nenhuma das pessoas, ou tem muitas pessoas aqui, e eu também sou ciente da minha posição, de que eu não sou um Einstein da vida, eu não sou um Newton da vida. Eu não sou uma pessoa super inteligente que eu consigo fazer todas essas coisas. E eu sei que muitos de nós aqui também não somos. Porém, não seja medíocre. Dê o seu melhor. Dê quanto você pode dar. Talvez você não consiga ser o melhor, talvez você consiga, mas dê o seu melhor. Faça as coisas como se você estivesse fazendo para Deus. Faça as coisas como se você estivesse fazendo para Deus. Enquanto eu estava pensando em tudo isso, estava pensando que Deus é soberano nisso, eu pensei assim, beleza, não tem uma dica certa para falar. Porém, se alguém chegasse para mim e perguntasse, mas beleza, se você tivesse uma dica certa para dar, fala qual seria a sua dica. Aí eu vou falar assim, porém, aproveite as oportunidades. E no texto que a gente leu no Eclesiastes, diz assim, eu achei fantástico como é que o autor colocou aqui.
Agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder. E com prazer. Agarre com unhas e dentes as suas oportunidades. E não sei, parece papo demais esse negocinho que as mães sempre falam, sempre. Mas quando o filho está estudando, ela sempre falam assim: filho, aproveita muito, porque é uma época muito boa, porque é muito gostoso estar na escola. E eu vou falar o mesmo, cara. Você não sabe quão bom é estar na escola, não sabe quão bom é estar naquela época. Eu sei que muitos de nós temos lembranças bastante boas em relação a isso. Foi muito bom e hoje em dia eu tenho muita saudade. E a minha saudade foi tripla, porque a minha saudade, eu saí da minha escola e eu vim direto para o Brasil. Então não tive saudade da minha escola, da minha mãe e do meu país. Da minha mãe principalmente, né? Mas é muito bom a oportunidade de você poder estar estudando agora. Nem todo mundo tem essa oportunidade e eu queria desafiar você a que você agarre isso com unhas e dentes, que você não deixe fugir. E se algumas oportunidades que se apresentam na nossa vida, eu queria falar uma história que aconteceu comigo, caso verídica. E essa história, quando eu terminei minha 8ª série e eu ia começar o primeiro ano de colegial, eu viajei para uma cidade e eu comecei a meditar no que o que eu representava, no que eu fazia na minha escola. E quando eu comecei a pensar nisso, tem uma coisa muito passível, uma coisa que acontece muito com os adolescentes, que é que muitas vezes a gente quer ser algo que a gente não é. E naquele tempo, quando eu estava na Bogotá, eu tive uma dificuldade muito grande. E quando eu disse que eu ia voltar para Cartagena, para Cartagena, a cidade onde eu morava, eu disse que nesse ano eu ia voltar totalmente diferente na minha escola. E aí eu disse assim: eu vou voltar na minha escola e eu vou fazer algumas coisas que sejam diferentes. Eu não vou falar com todo mundo, não. Eu vou ficar todo dia de fone de ouvido e eu vou ficar um pouco altivo, um pouco orgulhoso, porque eu não sou qualquer um para andar falando com todo mundo. E ao mesmo tempo eu falei assim: eu vou começar a ler muito, porque quando eu começar a ler muito, eu vou saber muito e aí eu vou derribar qualquer pessoa que venha na minha frente. E eu falei assim: esse ano, nesse momento que eu voltar para a minha escola, eu vou voltar diferente, porque não dá para voltar do mesmo jeito que antes. Todo mundo me suava, todo mundo falava de coisas, mas esse ano eu vou ser diferente. Nesse ano as coisas vão ser totalmente diferentes de como foram no ano anterior da minha escola. E o engraçado foi que no primeiro dia da escola eu não consegui. Eu não consegui ser aquela pessoa que eu tinha falado que eu queria ser diferente. E eu segui sendo a pessoa que eu era. E a partir de alguns anos, eu era muito tímido na minha época de escola, mas a partir do colegial eu comecei a me relacionar um pouco mais. E a partir de quando eu me relacionei com as pessoas, elas conheceram praticamente as minhas opiniões, o que eu tinha como base de cristianismo, as pessoas começaram a me achar diferenciado por isso. As pessoas começaram a achar um diferente em mim por causa do que eu acreditava e por causa das minhas crenças. Muitas vezes tive que expor as minhas crenças e muitas vezes não foi uma coisa muito assim, não foi assim tão, beleza, você acredita nisso, mas tinha pessoas que se posicionavam totalmente em contra do que eu acreditava, do cristianismo que eu seguia. Porém, por causa da minha diferença, por causa do meu posicionamento, as pessoas me começaram a encarar como uma pessoa diferente e eu comecei a ser conhecido como uma pessoa diferente por causa disso. Olha, eu queria falar para vocês, e eu sei que é muito passível que aconteça hoje, mas você tem a grande oportunidade de ser você.
Não fuja, não queira tentar ser alguma pessoa que você não é, porque isso nunca dá certo. Se alguma pessoa te vai querer, se alguma pessoa vai estar com você, se você tem algum amigo, algum colega, ele vai ter que te aceitar por aquilo que você é. Não tente impressionar as pessoas, porque nunca dá certo. As pessoas diferentes são aquelas que conseguem ser realmente aquelas que são elas mesmas. Desfrute esse tempo com seus amigos. Se a gente tivesse alguma coisa para falar em relação à escola, a gente falaria que o que a gente tem mais saudade das nossas amizades. Porque se eu falasse para você, perguntar, você tem saudade de acordar cedo? Você tem saudade da sua professora chata? Você tem saudade da aula de trigonometria? Você tem saudade da aula de álgebra? Algumas pessoas poderiam ter, mas eu com certeza posso falar que as pessoas têm saudade das pessoas que conviveram com eles nesse ano de escola. A gente, algumas vezes, quando a gente está assim, sentado em casa e pensando no passado, a gente fala assim, puxa, o que terá acontecido com aquela menina, hein? E puxa, o que terá acontecido com aquele rapaz, hein? É muito bom, aproveita a oportunidade de ser você, mas aproveita a oportunidade de fazer amigos. E por último, eu queria falar de que aproveita a oportunidade de saber, aproveita a oportunidade de conhecer. Nem todo mundo tem a possibilidade de estudar uma escola como vocês têm. Nem todo mundo tem a possibilidade de estar na faculdade como você está. Aproveite essa oportunidade. Agarre com unhas e dentes, porque talvez seja a única que você tenha. Muitas pessoas, e eu tenho alguns casos aqui, se arrependem por não ter conseguido terminar o ensino médio, se arrependem por não ter conseguido fazer uma faculdade. Agarre com unhas e dentes o que você tem hoje, porque talvez amanhã você possa se arrepender. Mas se me falassem qual a oportunidade que os homens têm hoje em dia, eu falaria que a oportunidade mais grande que os homens têm é temer a Deus. Não tem dica certa, porém aproveita as oportunidades e tema o Senhor. No livro de Eclesiastes, um texto bastante conhecido, no capítulo 12, no versículo 1, fala: honre e alegre-se no seu Criador enquanto ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança e seu vigor se vá. Tema o Senhor enquanto você ainda é jovem. Tema o Senhor enquanto você ainda é jovem. E eu não preciso falar muito disso. Queria falar que aquele meu hobby, aquele meu passatempo, é um passatempo muito engraçado, porque muitas das pessoas ficam totalmente surpreendidas. Hoje a gente estava em casa da Nili e a gente viu uma bolinha de sabão assim, totalmente invisível. A gente sabia que estava aí, mas ela não estava. Era uma bolinha invisível. E a gente ficou encantado e ficou falando assim: nossa, olha a bolinha de sabão. Oh, a bolinha de sabão. O pregador, o grande escritor do livro de Eclesiastes, nos últimos capítulos, diz assim: para finalizar, a conclusão de tudo é o seguinte. Escuta, é o seguinte: tema o Senhor e faça tudo o que Ele mandar. Tema o Senhor e faça tudo o que Ele mandar, porque senão a sua vida vai ser como uma bolinha de sabão. A sua vida vai ser algo que aconteceu, que talvez possa trazer uma alegria, que talvez não possa trazer uma alegria, que talvez possa ser grande, talvez possa ser pequena, mas no final ela explodiu. E ninguém sabe mais para onde foi. Deus e o temor a Deus traz consequências eternas na sua vida. Não se aferre naquilo que pode vir e ir. Se aferre naquilo que possa ficar com você, aquilo que é eterno. E aquilo é o temor a Deus. O escritor que eu mencionei no início da pregação, eu queria ler a citação do início de novo, e você pode acompanhar aí.
Como sabe, por incrível que pareça, quando se está velho como eu, 75 anos e já perto de morrer, as coisas mais inesperadas acontecem. A gente acorda muitas vezes pelas 2 ou 3 da manhã e percebe que está metade no corpo e metade fora. Algo esquisito, sem dúvida. A gente vê o esqueleto velho e maltratado lá entre os lençóis e fica dividido entre reassumir totalmente a ocupação, deixando o dia correr, e sair por aí observando. Nesse estado intermediário, entre estar no corpo e fora dele, tem-se a certeza mais extraordinária, uma consciência inequívoca de que nossa terra, com as suas insuficiências, é um lugar extraordinário, lindo, que a experiência de viver nela é singular, maravilhosa, que os relacionamentos com as pessoas, o amor humano, a procriação humana, o trabalho, tudo é maravilhoso e fantástico, apesar de tudo que se possa dizer sobre as dificuldades das nossas circunstâncias. E, por fim, adquire-se a convicção, para lá de certa, de que somos participantes dos seus propósitos para a sua criação e que esses propósitos são bondosos e não prejudiciais, criativos e não destrutivos, universais e não particulares. Nessa certeza existe um consolo incrível e uma alegria também incrível. Amém. Feche os olhos nesse momento, descansa o coração. Não tem dica certa, Senhor, a gente sabe, porque o Senhor é um Deus soberano, porque o Senhor é um Deus que tem um controle de tudo, e a gente sabe que a gente não tem nenhuma possibilidade de controlar o Senhor, mas ainda assim a gente quer seguir nos teus caminhos para mudar o nosso caráter. A gente sabe que a maneira de ser bem-sucedido é acabar com aquele homem que luta dentro de nós. Eu te peço especialmente também para que a gente possa aproveitar as oportunidades, como a gente vê aqui, agarrando com unhas e dentes, para que a gente possa vivenciar essa maravilhosa vida extraordinária, singular, prazenteira, única. E por último, Pai, nós hoje somos desafiados, e queremos aceitar o desafio de temer ao Teu nome, temer ao Senhor, e que todas as nossas atitudes, todas as nossas oportunidades sejam para louvar o Teu nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.